Ronaldo, eu não sou judeu, mas acredito que o dízimo é o segredo da prosperidade dos judeus. E se um gentio quiser fazer um voto com Deus de Israel e dar o dízimo para Deus lhe abençoar? A Bíblia fala de votos, não? Faça um vídeo sobre isso. Bom, obrigado pela pergunta. Eu vou explicar de uma forma bem resumida as duas questões da prosperidade dos judeus e do voto aqui que você perguntou, ok? Só para deixar bem claro, eu não sou contra o dízimo em si. Eu sou contra a forma como as igrejas aplicam o dízimo. E eu vou explicar nesse vídeo por quê. Primeiro, você fala aqui do segredo da prosperidade dos judeus. Você tem razão. Aqui em Deuteronômio 14, 4, 5, Deus promete que os judeus seriam prósperos na terra que Deus prometeu para eles. Aqui eu estou usando a tradução das Bíblias de estudo, porque eu não posso abrir o Bible Hub, porque eu estou sem conexão nessa época do ano. Mas as Bíblias portuguesas, Ferreira de Almeida, elas traduzem errado esse versículo. O versículo diz assim: é verdade que no teu meio não haverá nenhum pobre no meio de Israel, dos israelitas, porque Deus vai abençoar-te na terra que Deus te dará. Mas essa bênção não seria à toa, seria com a condição, qual é a condição? De que obedeças de fato à voz de Adonai teu Deus, cuidando de pôr em prática todos estes mandamentos que hoje eu te ordeno. Então é que nem eu falei, faz parte de uma aliança judaica. Se o judeu obedecesse a todos os mandamentos, não só alguns como os evangélicos fazem, mas todos os 613 mandamentos, Deus iria abençoá-los e não haveria pobre, não haveria pobreza na terra de Israel. Por isso que os judeus são prósperos. Até hoje na Israel, eles foram para uma terra desértica e eles conseguiram prosperar, ok? Então este é o segredo da prosperidade dos judeus. Agora, por que eu sou contra o dízimo como as igrejas fazem? Porque o dízimo judeu, na verdade, ele é tzedakah, justiça. Justiça seria literalmente, no português vulgar, justiça social. E eu fiz uma imagem aqui ilustrativa para explicar para vocês. O trabalhador, ele ia produzir na terra. Está lá o trabalhador produzindo na terra, plantando alguma coisa. Aí todo ano, porque o dízimo era anual, ele ia separar aquilo que ele produzisse, a melhor parte, as primícias, etc., e ele ia entregar para o sacerdote. O que o sacerdote ia fazer? O sacerdote ia ficar com ele aquela parte? Não. O sacerdote também tinha que separar o dízimo dos dízimos, conforme você pode ver em Números 18 e 26. E essa parte que o sacerdote separasse daquilo que ele recebesse, ele ia pegar só o necessário para o seu sustento, e o resto ele ia destinar aos levitas, à viúva, aos pobres e aos necessitados. Conforme você pode ver aqui, em Deuteronômio 14, do versículo 22 ao 27. Esse é o dízimo anual. Todo ano o judeu tinha que fazer isso. E tinha também o dízimo trienal. A cada 3 anos, o dízimo não ia mais para o sacerdote, ele não ficava com nada do dízimo. O dízimo era só destinado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Então, se tivesse algum estrangeiro passeando por Israel, peregrinando por lá, ele tinha que ser alimentado pelo sacerdote. Assim como a viúva. Deus era muito preocupado, com a viúva, porque ela perdeu o marido, então ela não ia ter como sustentar os filhos. O sacerdote tinha essa obrigação de pegar os dízimos e fazer tzedakah, justiça para com a viúva, ok? E a cada 7 anos tinha o dízimo sabático. Ou seja, a cada 7 anos o dízimo era isento, porque a terra tinha que descansar. O trabalhador rural, esse aqui da imagem, ele tinha que produzir, plantar. Chegou no 7º ano, ele parava de plantar, porque a terra tinha que descansar, então o dízimo era anulado nesse 7º ano. Ninguém tinha obrigação de dar o dízimo. E nesse mesma lei do dízimo, Deus fala também que sempre haveria pobre na terra, ou seja, nunca deixará de haver pobre na terra. É claro que contradiz um pouco aqui que não haveria pobre, mas aqui é meio complexo para explicar. Porque Deus está falando que sempre haveria uma viúva que perderia o marido, sempre haveria um estrangeiro que estivesse peregrinando pela terra de Israel, etc, etc. Então qual era a obrigação do sacerdote? Ele tinha que abrir a mão para o irmão, para o necessitado, para o pobre, etc. Ele tinha que ajudar, tinha que fazer que nem aqui na imagem, ele tinha que pegar e ajudar o pobre, a viúva, o estrangeiro, o necessitado, para não haver mais pobreza na terra, que seria a tradução mais correta daquele versículo, ok? Então, resumindo, é assim: todo ano pegava, separava, dava para o sacerdote. A cada 3 anos o sacerdote dava só para os pobres, para a viúva, para o estrangeiro, para o levita. E a cada 7 anos ninguém recebia dízimo. A terra tinha que descansar no ano sabático, porque no 7º dia Deus descansou, ok? Agora, hoje em dia as igrejas fazem como? Eles fazem assim: o cara trabalha o mês inteiro, produz, etc, não sei o que. Ele pega a melhor parte, que é os 10% do salário dele. Só lembrando que hoje o judaísmo ele faz diferente. Hoje não é anual o dízimo, é de acordo com o que a pessoa produz. E também não é só 10%. Isso aí tem uma tolerância. Pode ser o mínimo 5% e o máximo 20%, ok? Então o que ele faz? Hoje em dia também não tem mais o templo, que o templo caiu. Só lembrando que a lei do dízimo ela já fala de templo antes de haver o templo, porque o judaísmo é templo centrista.
Você vai ver canais de conspirações aí metendo pau no templo, mas o judaísmo gira em torno do templo, ok? Então o que acontece? Hoje o trabalhador produz, ele pega o dízimo e dá para o sacerdote. Primeiro, esses sacerdotes que as pessoas dão o dízimo, eles são pobres? São carentes, necessitados? Não. A maioria deles são milionários até, inclusive. Qual é o problema? Nenhum. Mas esses sacerdotes fazem caridade? Eles dão uma parte do que eles ganham do fiel, do pobre? Eles dão uma parte para o levita, para a viúva ou para o pobre? Então, essa é a questão. Se um sacerdote dessas igrejas, se o seu pastor, por exemplo, eu não sei qual é o seu pastor, qual igreja você frequenta, se o seu pastor ajuda essas pessoas aqui de baixo, tudo bem, ele está fazendo o correto, parabéns, continua dando o seu dízimo, que Deus vai te abençoar, que nele prometeu aqui na lei do dízimo que ia abençoar quem fizesse um voto com ele, ou quem fizesse essa regra com ele, Deus ia abençoar, não vejo problema nenhum nisso. Agora, se o seu pastor não faz isso, então, sinceramente, você só está se enganando. É que nem diz lá em Malaquias, você está apenas roubando a Deus, porque o dinheiro não está sendo destinado para a justiça social. O que os pastores tinham que fazer? Dar uma cesta básica para o irmão desempregado, ver quem na igreja precisasse de alguma coisa, o pastor tinha a obrigação de ajudar materialmente. Essa deveria ser, no correto, a função do pastor. Agora, se o seu pastor não faz isso, então, sinceramente, ele, como diz lá em Malaquias capítulo 3, ele está apenas roubando a Deus e a toda a nação. Então essa é a questão. Por isso que tem muitas pessoas aí que dão os dízimos em igreja e elas não prosperam. Ficam anos dando dízimo, pegam um envelopinho, dão dízimo e não prosperam. Porque os sacerdotes, eles fazem o mesmo que os sacerdotes de Israel faziam lá em Malaquias 3. Eles pegam os dízimos para si e eles não distribuem entre a viúva, o levita, o pobre e o necessitado. Aí fica em vão, entendeu, o dízimo. Aí Deus não abençoa nem o sacerdote, nem as pessoas que eram para ser abençoadas dentro da regra lógica e da mística do dízimo, ok? Ah, Ronaldo, então como é que eu faço? Das duas, uma, ou você procura uma igreja e um pastor que realmente distribua, que faça caridade, que faça justiça social, que é de tzedakah, ajuda os pobres, necessitados, o carente, o estrangeiro, etc. Ou você pega o seu dízimo, isso aqui que você produzir, e dá direto para essas pessoas. Faz o seu voto com Deus bonitinho, não tem nenhum problema. Adonai, meu Deus, eu vou prometer que eu vou dar o melhor do meu 10%, eu vou dar para a justiça, tzedakah. Mas como eu não tenho pastor, eu vou dar direto para o pobre. Não tem nenhum problema. Tudo que você ganhar, ou tudo que entrar na tua mão, você pega a sua parte e dá direto para um pobre. Eu garanto que dessa forma vai ser muito mais correto de acordo com a escritura do que você ficar apenas enriquecendo uma pessoa que já é rica, que já é milionária ou bilionária, e essa pessoa não distribui para quem deveria ser distribuído. Se você faz isso dessa forma, você vai fazer o mesmo que está acontecendo aqui em Malaquias capítulo 3, onde os sacerdotes, dentro do contexto, o sacerdote não distribuía o dízimo para o pobre, a levita, o necessitado. Você pode ver na sua Bíblia, deixa eu ver se eu consigo carregar aqui rapidinho. Aqui, ó, ele não destinava às viúvas, aos pobres, ao estrangeiro. Aqui, ó, Malaquias 3:5. Ó, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, ou seja, o dízimo, a viúva, o órfão e o direito do estrangeiro. É a mesma coisa. Então, se você quiser fazer um voto com Deus para tentar ser próspero, que nem os judeus são, para que Deus te abençoe em tudo que você produzir, ótimo. Das duas, uma, ou você procura um pastor que distribua, faça o dízimo do dízimo para essas pessoas aqui, ou você faz direto para essas pessoas aqui, os pobres, os carentes e os necessitados, ok? Paz a todos.